Estaremos trazendo aqui uma leitura voltada para o campo financeiro, tá? Se você tá com trava, dificuldade em vendas, não sei qual é o teu âmbito, essa leitura é para você. Lembrando que as nossas leituras, elas não são de previsão, elas são de orientação. Tem sim um tom de previsão, mas é mais voltado para orientação, para abrir os teus olhos, para trazer às vezes aquilo que está escondido diante dos fatos, sabe? A gente trabalha muito com o nosso sistema de padrões e às vezes a gente não consegue ver outros caminhos. Então, hoje a espiritualidade me pediu para trazer esse tema voltado para financeiro, né? Tarô voltado para o financeiro, leitura voltada para o financeiro, que é para você entender o que pode estar travando e quais caminhos tem para você disponível, tá? Então, se concentra, escolhe uma das duas opções. Aqui nós temos a pedra jaspe vermelha, tá? Ela é voltada para o chakra básico também. Ajuda muito nessa questão da estrutura. A nossa primeira opção vai ser a jaspe. Nossa segunda opção vai ser o quartzo verde. Ele já é voltado para o cardíaco, para pessoas mais ansiosas e tal, com excesso de preocupação. Então, você pode pausar o vídeo e escolher uma das duas opções. Na descrição vai ter a minutagem, então você pode pular diretamente para a sua opção, ok? Mas já deixa um comentário, deixa o seu like, que me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então, vamos ver o que hoje as cartas trazem para você no teu âmbito financeiro. Vamos começar com a nossa primeira pedrinha aqui, o jaspe vermelho. Vamos entender quem escolheu a opção O que quais as dificuldades e desafios que ela está passando hoje no âmbito financeiro? Ó, já pulou essa carta. Parcerias, né? Intuição. É, é, vamos tirando que eu vou complementando a mensagem. Eu chamo isso aqui de leitura express, tá? Então é uma leitura mais rapidinha que a gente vê um panorama geral. Entendi. Espero que esteja pegando bem. Aqui essa pedrinha, gente, é só para segurar ali o pano, ó, espiritualidade. Vamos lá, meus amores, canalizar aqui a mensagem de vocês, tá? Eu tenho a sensação que vocês podem estar com a sensação, tá vindo a palavra muito sensação, que é dificuldade em fechar parcerias. Algumas pessoas estão com o campo amoroso afetando a área financeira de vocês. Por quê? Sabe, é muito difícil a gente separar algumas áreas, sabe? Quando você tem que separar o seu relacionamento que está um pouco problemático do seu trabalho. Às vezes, quando a gente está com a baixa energética ou um cansaço, a gente não separa muito bem as coisas, né? A gente simplesmente se mistura e acha que, pronto, eu não estou legal no meu relacionamento, aí aquilo ali está afetando o meu trabalho, ou eu estou indisposta para fazer o meu trabalho. Muitas vezes o ponto está em algo específico, mas está afetando o teu trabalho. Então pode ser que algumas amizades, algumas parcerias, alguns relacionamentos estão aqui chamando na minha casa. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui se alguém chega lá. Vou fazer o recorte e eu continuo. Então, ó, pode ser que alguns vínculos sociais aí de vocês, algumas amizades, parcerias, entre outras coisas, podem estar impactando no teu crescimento financeiro, tá? E esse é um momento muito importante para você deixar de lado, assim, sabe? Às vezes a gente tem que escolher o que pensar, às vezes a gente tem que escolher o que alimentar. Sabe quando você tá com uma gripe e você precisa se alimentar melhor? Esse momento tá pedindo que você faça esse movimento
de se nutrir melhor, sabe? Às vezes a gente reclama que a pessoa que está do nosso lado não tem metas financeiras, sonhos, ambição, mas às vezes a gente não para nem para conversar com essa pessoa sobre isso, a gente só quer cobrar, sabe? E às vezes, antes da gente pegar o impulso da cobrança, a gente tem que sonhar, sabe? Sonhar mesmo. A gente sonha, depois vai fazendo criando um trajeto, um caminho, sabe? Para poder realizar esse sonho. Quando a gente já coloca uma cobrança, fica muito pesado, tá? Então, eu vejo você precisando reorganizar essas suas parcerias. E tanto que você pode estar sentindo que não tá vindo pessoas, ou tá bloqueando, ou não tá chegando, porque é como se a tua energia ela tivesse totalmente comprometida com outras pessoas, com outras situações. Sabe aquela pessoa que devia te fazer um pagamento e ela não fez? Sabe aquela possível cliente que você acha que ela iria fechar algo e ela não fechou? Sabe aquela promessa de emprego que ficou na promessa? Tudo isso é como se a gente tivesse se ligando energeticamente a essa possibilidade sem abrir espaço para as possibilidades, sabe? Então, a tua energia, eu vejo que ela não está voltada de fato para a construção de mais coisas ou de abrir espaço. Ela está voltada para esses compromissos que ficaram pelo meio do caminho, sabe? Essas situações. É um momento de limpeza, sabe? É um momento de você se reorganizar internamente para que você possa se conectar com as oportunidades que tem. Tanto que a espiritualidade, ela vem te trazendo de forma muito intuitiva. Então, se você sentir de fazer um banho, faça. Se você sentir de investir num tratamento energético de limpeza, numa radiestesia, faça, sabe? Porque você precisa cortar alguns laços, e esses laços, meus amores, eles não são só energético, é mental, é emocional, é espiritual, é físico. Por isso que a gente tem que cortar isso, sabe? Porque imagina que você tem um copo cheio de água. Aquele copo, ele tem um limite. Se você coloca mais, ele vai transbordar, ele não vai segurar o que você quer. Então, às vezes, a gente tem que esvaziar esse copo para poder preencher de mais oportunidades, preencher de mais o que você está querendo para a sua vida, sabe, em relação ao seu financeiro. Então, vale a pena você pensar sobre isso. É, eu vejo aqui algumas pessoas com dificuldade em lidar com alguma figura masculina, mas também, às vezes, é com a sua própria energia masculina. Independente se você é homem ou mulher, você tem a energia do impulso de fazer, de criar, de se movimentar. Olhe no seu histórico, seu pai, suas referências de masculino, se elas te causaram muita dor, sabe? Se elas por exemplo, se ela não foi presente, se foi uma pessoa que cobrava muito, isso pode ter deixado marcas em você que você hoje pensa em fazer movimentos, mas tem uma insegurança muito grande, sabe? Então é interessante você trabalhar essa energia masculina dentro do seu campo energético. Por quê? Para que você possa de fato ter esse impulso de fazer. Sabe aquela pessoa que vai e faz e não está preocupada com os nãos? Ela tem coragem, ela tem movimento. Às vezes a gente não tem movimento porque essa nossa energia com esse masculino está tão ferida, sabe? Que a gente não consegue sustentar os movimentos. A gente vai e faz, mas depois retrocede. A gente vai, faz e retrocede, sabe? Porque é, às vezes pode parecer muito gostosinho você ficar ali naquele limbo de emoções, de lamentando, sem entender as coisas, isso é o feminino ferido, né? Mas isso não vai criar mais para a tua vida, não vai trazer mais oportunidades para a tua vida, sabe? Então é interessante você se alinhar, você olhar para essa situação, ou o teu histórico familiar e falar assim, eu escolho ser diferente, tá ok ser diferente, sabe? Aqui é um papo muito de reprogramação mental, nem todo mundo vai entender, tá? Mas se você chegou aqui, você deve entender um pouco sobre leitura, sobre espiritualidade, tá? E esse é o intuito.
Ó, o teu maior obstáculo é lidar com os próprios desafios, né? Lidar com esses desafios, lidar com essas dificuldades, lidar com essa montanha russa que é a vida. Não importa se é financeira, se é amorosa, não importa, vai ter desafios. Então é como se você tivesse uma baixa resistência a lidar com desafios. Aí você pode falar assim, mas Giena, o que eu aguento, você não aguentaria, ou você não sabe o que eu passo. Meu amor, Deus não te dá um fardo maior que você possa carregar. Tá entendendo? Você hoje pode ter a sua mente que não consiga enxergar. Mas se você tem seus desafios, é porque você tem capacidade de solucioná-los. Então, se agarre à sua força. Inclusive, eu usei a frase para uma pessoa que eu falava assim: se veja maior do que você é, ou do que você está se vendo, porque você é um ser divino, um ser maior que tem potencial. Então, por mais que pareçam grandes os desafios, o que é grande para quem é filho de Deus? Quem tem um Deus soberano que está te ajudando em todas as coisas? O que é? Sabe? Não é, nada é grandioso. Você é maior do que isso porque você tem o maior de todos ao teu lado. Então, trabalhe essa sua resistência nos desafios e se reinventar, porque a vida financeira ela é para se reinventar, entende? Você está fazendo uma coisa, está acostumado e está dando certo. De repente, você tem que ter outras estratégias. Então, às vezes a gente amarra os bois num investimento só, né? Num negócio só. Só que se você é autônomo, por exemplo, você tem que ter mais entradas, você tem que ter mais visão, você tem que ter mais possibilidades. Porque senão você fica preso a uma única ideia, sabe? É interessante também se conhecer, tá? Porque as pessoas vendem aí que todo mundo é igual, mas não é todo mundo igual, não. Você vai ter suas particularidades. E é interessante você entender para você andar no fluxo da sua vida, tá? Então, assim, você é maior do que seus desafios. Então, para com essa história de que você é menor. E quando você, de fato, abraça esse teu potencial, você tem a força para se movimentar, você tem a espiritualidade te intuindo, você deixa no passado aquilo que precisa ficar no passado, compromissos, parcerias, clientes, ideias, sabe? Cara, você esvazia o copo para poder preencher demais. Você não tem mais medo dos desafios. Por mais que você ainda tenha aquele receio, mas você se renova, você inova, você faz, porque é você por você. Quando eu falo você por você, é em relação ao mundo, em relação às negócios de mentoria, oportunidades, é você por você. Nenhuma amiga, nenhuma mentora, nenhum cliente vai fazer por você o que você tem que fazer. Entende? Deus está com você. Mas no jogo dos humanos, do povo, é você por você. Coloque isso na sua cabeça. Enfrente os seus desafios, honre seus compromissos. Se desafie a se ver maior do que você imagina que você é, sabe? É, é tipo assim, vou usar um exemplo bem besta. Você faz R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 não é nada, né? Hoje em dia, mas eu preciso desse desafio. Agora, se imagine fazendo 1 milhão. É um salto muito grande, né? Mas para Deus você não é a pessoa de R$ 1.000, você é a pessoa que faz 1 milhão. Então se veja maior do que você é, cada vez mais, porque essa forma de você se ver vai te levar para os ganhos que você quer, para destravar a sua vida, para fazer acontecer. Entenda, o poder ele está dentro de você, ele não está no outro. O outro é reflexo daquilo de como você está se vendo. Então, se as pessoas estão fechando as portas, se as pessoas não estão voltando, será que é por causa dos outros ou é porque você não está acreditando na sua capacidade? Tá? Então você está sendo intuído, você está sendo conectado, você está sendo levado a criar uma nova forma de fazer as coisas. Então abraça essa nova forma. Às vezes o resultado ele não vai ser imediato, mas a espiritualidade está te chamando a criar um novo caminho. Então abraça esse novo caminho. E quando você abraça, vem novidade, vem movimento, vem fechamentos de contratos. Você precisa entrar num novo estado para que o novo apareça na sua vida, sabe? A garça, ela traz para mim também essa energia muito de prosperidade, sabe? Uma prosperidade no sentido de sustentação, sabe? Uma coisa mais madura. Porque gravidez, para mim, não.
de gravidez, no meu ponto de vista, é um salto muito grande na vida de uma pessoa. Estando ela preparada ou não. Não estou dizendo que vai ter gravidez, tá, gente? Mas é porque essa carta representa a gravidez. E também, ela, para mim, ela representa esse salto muito grande quando você se abre para o novo. A vida está te chamando para o novo e ela está mostrando exatamente o que você precisa deixar para trás para que o dinheiro chegue na sua vida. Essa mensagem, ela não chegou por acaso. Você sabe disso. E tem mais pessoas que vão receber também mensagens de contratos, de oportunidades. A partir do momento que você muda a sua energia, você muda esse seu pensamento, você vai se abrir para muito mais, tá bom? Do fundo do meu coração, eu espero que você tenha recebido essa mensagem com muito amor. E aqui no fundo do deck ficou exatamente a carta das flores. Ela me representa espiritualidade, oportunidade, novo fluxo. Inclusive, aqui, ó. A cruz, ela me traz a energia do renascimento, do novo momento, sabe? Daquele ciclo que é o novo, junto com a carta da prosperidade. Só que aqui do lado, ó, vem os ratos. Os ratos falam do desgaste, do que precisa deixar para trás. Então, esse caminho que tem para você, você escolhe as novas parcerias, você escolhe o que você gasta a sua energia, você recebe essa mensagem, você se abre para o novo, a espiritualidade atua na tua vida, trazendo um novo ciclo e de muita prosperidade. Os peixes falam de muita prosperidade, mas é preciso deixar esse desgaste no passado, tá bom, meus amores? Então, a espiritualidade, ela tá vindo aqui muito clara, te mostrar o que tem para você. Por que que tá travando algumas coisas, sabe? Então, recebe isso de coração aberto. Eu senti de trazer o oráculo da sua própria magia. Vamos ver o que ele tem aqui para vocês. Deixa eu... Vamos... Tem que ser assim. Vamos ver que mensagem o oráculo, acredite na sua própria magia, vai trazer para vocês. Vamos complementar aqui essa leitura. Então, assim, eu vejo que a trava, ela tá muito mais onde você está colocando a sua energia. Sol. Coloque o sol de volta no seu céu. Olha que mensagem. Deixa eu pegar aqui o livrinho. É a 11. É sobre, sabe como é sobre você criar a sua própria oportunidade? Deixa eu botar aqui. Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra, e você é a única que com toda certeza ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Você lembra quando eu falei no começo sobre as relações? Às vezes a gente coloca toda a nossa energia nas relações, ou no dinheiro, ou no cliente, ou nas possibilidades, quando a vida ela tá te chamando para você equilibrar esses pratinhos, sabe? Porque se deixa faltar uma coisa, se tá faltando uma coisa, é como se tua vida desmoronasse, sabe? E não é isso. Você tem que ter tempo para alimentar as relações que fazem sentido para você. Você tem que ter tempo para alimentar os projetos que fazem sentido para você, sabe? E aqui, olha, não busque aprovação de ninguém. Muito alinhado, né? As duas mensagens. Então, não é sobre uma coisa específica, é sobre você criar aquilo que faz sentido para você, meu amor, tá? Então, olhe onde você tem depositado a sua energia, olhe como você tem gastado a sua energia nos últimos tempos e foque nesse seu potencial de fazer além de você receber não, sabe? Não faz parte do processo. Não faz parte do processo. Eu lembro que a Beyoncé fala assim: vocês viram que eu ganhei tantos Grammys, eu não lembro se era três, é uma cor do tipo, mas eu levei, tipo, ela levou três vezes mais nãos, sabe? Então a gente vê a glória, mas não vê os nãos. Então muitas vezes esse é o processo. E você está sendo resiliente diante do seu processo ou está colocando todo o seu poder na mão dos outros? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Se fez sentido, já deixa o teu like, teu comentário. Caso você deseje uma leitura particular, eu deixo o meu contato aí na descrição, tá? E será um prazer te atender, trazer as mensagens que a espiritualidade tem para você, porque o intuito das cartas é esse, é trazer clareza, movimento, perspectiva, que a gente saia da nossa mente limitada e a gente se abra às possibilidades, tá bom? Obrigada, pessoal da opção número 1.
e a gente vai agora para a opção número 2. Olha a opção número 2, vamos agora para a sua opção, tá bom? Entende que tá a sua vida financeira. Quarto vez, tá, gente? Eu não tinha tirado ainda a outra. Vamos entender como é que tá a situação. O que que precisa desbloquear? O que que você precisa enxergar? Lembrando que é uma leitura canalizada e coletiva. Pode ser que não faça sentido. Então, você entra em contato para agendar a sua leitura, caso assim deseje, tá bom? Deixa seu like, já se inscreve. Eita, que tá pulando. Olha, antes de eu começar a segunda opção, já veio uma mensagem assim: o mais difícil não é você fazer, é você se tornar, não é consequente. Quando a pessoa ela é repetitiva, você se tornar ali consistente, você ficar repetindo aquilo. Isso é o mais difícil. Não sei por que saiu essa mensagem para vocês. Vamos ver aqui se as cartas dão uma clarificada. Vamos dar, ó, os conhecimentos, sabedoria. Eu acho que aqui já está pegando algumas pessoas que investem muito em conhecimento ou são muito sábias, mas que têm muita dificuldade de olhar para esse potencial de forma a se realmente fazer dinheiro, sabe, gente? Peraí que eu vou explicar melhor para que vocês entendam. É, vamos em casa, chave. Eita, eu tô sentindo uma energia aqui bem diferente. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Acho que tá, porque aqui o negocinho tá cortando. Gente, vamos lá, pessoal. Eu tô sentindo a energia aqui é um pouco diferente, tá? E agora eu entendi por que que veio essa frase para vocês. O mais difícil não é você tomar o impulso de fazer, é você fazer repetidamente até que aquilo realmente vingue, vire. Aqui eu tô falando com pessoas que se aprofundam demais, ou são pessoas extremamente profundas, sabe? Pessoas que querem entender mais, que querem entregar o seu melhor, que vivem estudando ou viveram estudando por muito tempo, sabe? São pessoas intelectuais e profundas, sabe? Só que tem um viés, né? Quando a gente tem muita percepção de muitas coisas, a gente pode acabar se tornando um pouco rígido, sabe? A gente, em vez de simplificar os processos, a gente complica, sabe? É, essa leitura tá batendo até um pouco comigo, sabe? Mas é porque tá vindo várias pessoas aqui na minha cabeça que são essas pessoas profundas, mulheres profundas, espiritualistas, homens profundos, são pessoas muito profundas que se elas pegam um fragmento do que elas sabem, elas podem fazer muito dinheiro com isso. Então é como se você tivesse querendo entregar o melhor, entregar o mais profundo. Mas às vezes o teu cliente ou as pessoas ali, elas querem uma dose do que você tem. Elas não querem a garrafa inteira, elas querem uma dose, elas querem uma gota. Elas estão preparadas para isso. E você sempre nessa ânsia de querer entregar mais, de ser mais profundo, de querer sempre mais, você está deixando de fazer o que é necessário para atrair mais para a tua vida, sabe? Então, assim, não. Sabe quando você olha assim, olha, eu sou muito competente, eu tenho vários cursos, eu tenho várias coisas. Mas por que a minha vida não está fluindo como eu gostaria? Porque meio que a tua inteligência virou um refúgio, virou mais um suporte emocional para você, sabe? Uma segurança, mas uma segurança que precisa te jogar para a vida. E jogar para a vida muitas vezes vai ser simplificar os processos. Entende? Por muito tempo eu tive dificuldade em abraçar as cartas, por quê? Porque para mim parecia muito leve, muito simples. Então, como é que eu ganharia ali, por exemplo, R$ 100 para fazer uma leitura de 10 minutos? Sabe que parece que não bate, sabe? E aí, às vezes, você quer gastar energia com um negócio muito mais, que vai te puxar muito mais, porque você pode entregar muito mais, sendo que a pessoa, ela só quer uma mensagem, ela só quer uma orientação. Então, hoje, a tua trava financeira, ou esse movimento, esse fluxo que está faltando, deve ser não, né? Possa ser que
seja por essa falta de simplificar os processos, de ter coisas também fragmentadas, sabe? Que as pessoas, quem tiver pronta para dar o mergulho, vai dar o mergulho, você vai ter esse processo. Mas quem não tiver pronta, vai pegar aquela dose e você tem que estar preparado para isso, sabe? Financeiramente falando. Aqui eu sinto que eu estou falando mais para pessoas autônomas, terapeutas, oraculistas, pessoas desse ramo, sabe, gente? Eu sinto que eu estou falando mais com vocês. No CLT ou pessoas concursadas, eu não sei, procura também, porque às vezes a gente tem processos mais simples e a gente quer um processo mais longo, mais, sabe, assim, uma coisa muito mais profunda, sabe? Hoje em dia a gente tem uma sede muito de revolução. Eu não sei vocês, mas é aquilo que tem que impactar, que tem que ser grande para chamar a atenção e para chegar a mais pessoas. Mas não é sobre isso que a mensagem está falando. É sobre você conseguir fazer as pequenas coisas que no montante vai te trazer um movimento muito grande. Então, a tua trava financeira, material tá nisso, nessa profundidade. Você quer ir no profundo, mas às vezes você está deixando de ter pessoas ali para consumir de você um produto ou algo, porque você tá nessa profundeza e a pessoa ela quer um negocinho. Você tem ali o Instagram para você falar, você quer falar profundo, mas às vezes é uma frase que impacta a pessoa. Então, vem fazendo aqui você trazer esse processo de simplicidade. Porque para você pode ser gostoso para você estudar, se aprofundar, mas para nem todo mundo tá interessado, sabe? Aí você vai falar, mas eu não tenho um saco para lidar com pessoas rasas. O que é raso, gente? Cada um consegue levar aquilo que dá, sabe? Eu já fui esse tipo de pessoa, ainda trabalho para não ser, porque eu queria só fazer leitura profunda, mas às vezes a pessoa se perde e ela só quer uma mensagem direta. Então, sai das profundezas e simplifique os processos para que mais pessoas possam te enxergar e, quem sabe, entrar nessa caminhada com você, de entender melhor e de ir para as profundezas, porque vão ter essas pessoas. Às vezes, a gente adequar a nossa comunicação de forma mais simples não é excluir pessoas, é impactar mais, é movimentar mais. Sabe quando você fala o mesmo idioma das pessoas? É isso que é a mensagem que está trazendo para você, que você possa trazer esse movimento, esse idioma alinhado com as pessoas que podem consumir de vocês. E o próximo passo vai depender da pessoa, sabe? E aqui a carta do urso, ela traz muito essa energia de rigidez, porque às vezes a autocobrança, essa cobrança que você faz com você, que inconsciente você faz com os outros, te limita de crescer, te limita de ter oportunidades, te limita de tantas coisas, porque assim, ó, você quer fazer algo, mas você quer ter certeza do resultado. O resultado, ele é individual. Pode ser que você faça um negócio e a pessoa sinta super. A outra pode ser que não sinta nada e ainda reclame. Então, o teu resultado está na mão do outro, sabe? Você presta um trabalho, cada um vai ter a sua expansão de consciência, o seu resultado, sabe? Então, tá na hora de você sair desse sistema mais rígido e vir para a flexibilidade, para que as coisas possam mais surgir na sua vida, sabe? Aqui fala que você precisa de estratégia. A raposa, ela traz essa energia da estratégia, ela traz essa energia de calcular as coisas, sabe? Às vezes você acha que está sendo estrategista nessa profundeza, mas a vida ela tá te chamando para outra estratégia, para outro movimento, porque a partir do momento que você traz uma pessoa para o seu sistema, para aquilo que você trabalha, para aquilo que você contribui, quando ela te conhece é mais fácil ela querer mergulhar. Mas quando ela não conhece, ela nem entende, ela vai ter resistência. Os próprios cérebro e tudo que vai ser muito denso, pesado e profundo, ele já rejeita de cara, sabe? Então, às vezes, é só para a gente se alinhar com a comunicação. Então, repense a sua estratégia sobre os seus ganhos financeiros, sobre o que você está fazendo, como você está levando a sua mensagem, para que você possa impactar mais pessoas e dessas pessoas, algumas escolham se aprofundar com você, sabe? Eu estou sentindo essa leitura da segunda opção mais curta, mas é porque está indo muito direto ao ponto, sabe? Aqui, o cavaleiro, ele fala sobre esse seu obstáculo
de lidar com essa própria ansiedade, de ver essas coisas acontecendo, sabe? Sabe quando, ó, às vezes é assim, se você olha para um bebezinho, esse bebezinho, você sabe que se ele colocar a mão na tomada, ele vai levar um choque, você sabe que se ele subir em tal canto, ele pode cair, você sabe. Você sabe. Mas o que que aquele bebezinho precisa? Ele precisa de uma graduação de física? Não. Não sei nem se é graduação, mas acho que é bacharelado de física, sei lá. Ele precisa de quê? Que a mãe instrua que naquele né, canto ali você não pode subir, que você vai cair, sabe? Às vezes você vai ser a mãe instruindo as pessoas que vão chegar até você. Aquele bebê não tem a capacidade de entender o cálculo físico. Ele tem a capacidade de entender que aquele passo não vai ser bacana, aquele outro passo vai trazer mais. Então você entende que você às vezes está na posição do professor e aquela pessoa da criança e ela vai ter um processo para entender essas coisas. Não deixa a tua ansiedade fazer esse atrapalhar, sabe? Porque requer um tempo, aquele bebê vai crescer, talvez lá no futuro ele entenda o cálculo. Agora eu quero trazer outra analogia. Quando você é o bebê e Deus é a mãe, né, que faz o movimento, que sabe. Então, assim, você entende que você, como um bebê, não consegue acessar a cabeça desse todo, você não entende quais são os próximos passos. Então, às vezes, a gente tem que simplificar até a nossa própria vida, sabe? Porque a gente quer muito, e pode ser que a gente consiga construir essas coisas grandiosas, mas leva um tempo. Porque você vai ter que amadurecer, porque você vai ter que crescer em alguns aspectos da sua vida. Da mesma forma que você teve que aprender a andar. Então, não deixe a sua ansiedade, a sua vontade de ver as coisas acontecendo com rapidez, até porque você tem necessidade. Mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós estamos ainda na posição da criança, aprendendo muitas coisas. Só que esse aprendizado e esse movimento, ele pode ser leve, ele pode ser engraçado, ele pode ser gentil. Quem disse que você tem que seguir só uma coisa, sabe? De uma forma, de uma rigidez? Não. A vida vem te chamando para usar mais. E tá vindo uma informação aqui, eu não sei para quem é, tá? Por exemplo, você é professora, você trabalha numa faculdade, mas você ama fazer bolo de chocolate, você ama cozinhar. O que que te empata no final de semana fazer umas fatias diferentes e vender? Pela alegria, pelo prazer. Tá vendo que não é nada grandioso, mas é uma coisa que você faz com prazer que pode te render uma grana? Então, às vezes você tá na limitação do grandioso, mas tem coisas que você pode fazer que podem te dar uma grana legal, sabe? Então, às vezes é simplificar esses processos. Tem outras pessoas que podem estar atrás de um emprego. Aí você fica, tá, eu vou ficar esperando. O que será que você hoje tem alguma habilidade que você pode fazer um vídeo, que você pode ensinar? Eu não sei. Eu não estou dentro da sua cabeça, eu não estou conversando com você. A gente pode se aprofundar numa leitura e entender, numa sessão, né, clareza, te guiar nesses movimentos. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem habilidades para fazer com o que você já tem. Não espere a grande oportunidade, o grande cliente que vai fechar um negócio, o grande não sei o quê. Não, trabalhe com o que você tem. Ó, a chave está na sua mão, você já tem a inteligência. Olha, a boa sorte aqui. Eu amo a sincronicidade. Você já tem isso. Você não precisa de fora, você já tem. Agora você precisa se libertar dessas amarras de ter que fazer coisas grandiosas e de ser rígido e de ser perfeito. Não, você só tem que fazer. Você tem que só que se movimentar, entende? E tentar controlar essa ansiedade sobre o resultado. Quando você faz esse movimento, os lírios falam da espiritualidade fluindo. Eu sinto como se você estivesse passando por um momento de descompressão. Talvez você que escolheu essa opção seja uma pessoa muito rígida, sabe? Muito, cara, eu quero fazer algo muito grande, eu quero fazer algo que dê certo, eu quero que venda tal coisa, eu quero. Olha o peso, não tem a liberdade de criar. Então, quando você tira esse peso, a tua vida flui com muito mais leveza, sabe? Flui com mais facilidade, flui com mais oportunidades, porque você não ficou fixa em uma ideia, sabe?
Você não ficou fixa. Você se abre para as oportunidades. Se você tiver interesse em entender mais como é que você funciona, eu tenho um mapa magnético que fala muito sobre a nossa forma de funcionar, tá? Isso pode te ajudar, até para você não ficar gastando energia com coisas aleatórias. Se você não gostar do que eu tô falando, porque tem gente que, ela quer vender. Não, gente, eu tô aqui, eu tô trabalhando, isso aqui é um trabalho, e eu sei que esse mapa do magnetismo pode ajudar várias pessoas. Inclusive, foi o que transformou a minha vida, tá? E tem transformado. Entender quem você é, para que você não fique gastando sua energia com coisas aleatórias, tá? Então, assim. É, eu quero que você se abra para essas oportunidades de uma forma mais leve. Às vezes você quer o caminho mais difícil, mas é só uma programação que você tem. E pode ter um caminho muito mais fácil. Quando você libera essas formas, você libera esse jeito e você se dá a liberdade de criar com mais leveza, sabe? Criar com mais oportunidade. Criar. Tudo que você adquiriu de habilidades, de conhecimento, é para para se alegrar, é para viver, sabe? Quando você cria um workshop, sei lá, e traz pessoas para conversar, sabe? É isso, é pelo prazer, pela satisfação. O sistema vende a rigidez, o não vou nem dizer espiritualidade, mas Deus, ele traz a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, a leveza sobre os próprios atos. E é muito engraçado, porque assim, ó, é, às vezes, para você, a felicidade vai ser estar tomando um vinho em Paris. Para outra pessoa, vai ser comer a espiga de milho que ela plantou no terreno dela e está comendo. Não é sobre o que é cada coisa, que peso e relevância tem cada coisa. É sobre o que faz sentido para cada um. Quando a gente fala de caminho espiritual ou de liberdade espiritual, liberdade para ser quem você é sobre você escolher o que faz sentido e abraçar aquilo com a maior gostosura da sua vida, porque é o que faz sentido para você, entende? Então, se você não se dá liberdade de sonhar, de pensar, de criar, você fica preso a uma forma. Você está entendendo que essa aqui é uma leitura, não é só sobre dinheiro, é muito mais sobre do que isso. É sobre forma de pensar, sentir, se alinhar, criar novas oportunidades. Então, a espiritualidade, ela vem te chamando para sair dessa rigidez. E quando você sai dessa rigidez, me fala aqui que até a tua casa vai melhorar, sabe? Mas é interessante também você fazer limpeza energética. Mas fala que quando descomprime essa ideia fixa que você tem, a vida se abre para você, as oportunidades se abrem para você, sabe? É uma coisa assim surreal que tem para você quando você mudar essa, sabe? Tirar essa pressão que está dentro de você, tá bom? A vida vem se apresentando, você tem as chaves, você tem a oportunidade. Tudo isso aí que você acumulou de conhecimento não está perdido. Às vezes você só tem que fragmentar e entregar a dose que aquelas pessoas precisam para de fato destravar esse teu financeiro. Olha a carta do sol, meu Deus. Gente, vocês são super magnéticos, vocês são super tipo power foda, sabe? Vocês são esse tipo de pessoa. Olha o coração. Tem muita paixão, tem muito envolvimento. E até acredito que essa preocupação em entregar mais e mais vem desse sentimento genuíno de querer ajudar mais as pessoas. Mas, às vezes, o ajudar não é o que você acha, é o que a pessoa precisa, tá? Olha, a carta do cachorro trazendo a espiritualidade com você. Ai, que coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vocês estão passando por esse ciclo, talvez precise ter ali uma desprogramação para que vocês fluam, sabe? Então, assim, e esse é o tipo de leitura que traz mudança para a tua vida, porque tu sabe como agir, tu sabe o que está te travando. Se não fizer sentido, procura uma leitura particular, tá? Porque é uma leitura geral, mas você está pronto, você já tem tudo. Você só precisa fragmentar um pouco as coisas, simplificar. Entenda, ninguém chega até você por acaso. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Você não recebeu essa mensagem por acaso. E você vai tirar aquilo que você tiver pronto para entender. Da mesma forma que tem gente que me xinga aqui. E tá tudo bem. Cada um, sabe, você olha com os olhos que você tem capacidade de ver, sabe? A face dessa situação. Tubarão.
Afaste-se dessa situação. Vamos ver o que que tem aqui. É, 35. Tubarão pode ser seus pensamentos, né? Deixa eu botar aqui e aqui. Pense nisso como o oposto da carta Os Amantes, do tarot tradicional. Você tem andado por aí com tubarões sanguinários e eles já machucaram você antes. Eles podem ser um relacionamento romântico ou qualquer pessoa amada. Você a pessoa amada, como um amigo ou um parente. Simplificando, você merece um tratamento melhor e nunca vai recebê-lo dessas pessoas. Vai embora. Situações como essa frequentemente se tornam tão terríveis que você não se sente mais segura nadando. É, assim. Talvez essa sua preocupação em entregar mais esteja ligada também a pessoas que um dia te decepcionaram porque entregaram menos. Então você, menos assim no seu ponto de vista, tá? Então você sempre esforça para fazer mais, 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 mas até que ponto esse mais está te travando, te bloqueando de fazer grana, sabe? De simplificar as coisas. Então essas pessoas já passaram, essas situações já passaram. Vão ter pessoas que vão querer mais, mesmo você dando mais, porque não é sobre você, é sobre o que essa pessoa está preparada para receber. E às vezes a pessoa ela até recebe muito, mas ela só vê como pouco. E o problema é você? Não é. Eu senti de puxar um cristal aqui, tá? Como um incentivo aí para vocês. Deixa eu puxar aqui. Gente, tá me dando tanta dor de cabeça. Hematita. Você está seguro. Hematita vem te afastar de toda negatividade e estimular em você determinação e vigor para ir atrás dos seus objetivos. Qual hábito prejudicial você precisa abandonar? Olha, é muito forte, né? Quartzo Verde fala muito sobre a ansiedade, estado presente, e a hematita, essa pulseirinha aqui, ela vem te trazer esse controle, essa determinação, até afastar esses pensamentos negativos. Às vezes você acha que tem que entregar demais, mas é porque as pessoas te cobraram demais. E a vida vem pedindo para que você traga leveza para a sua vida, meu amor. Você traga leveza, sabe? Porque quando você faz por você, tem verdade, tem autenticidade e as pessoas certas chegam. Quando você faz pensando no outro, que você tem que transbordar, que você tem que dar até a sua alma, perde a força, perde o sentido, tá bom? Então se proteja desses pensamentos negativos, se proteja dessas ideias que você colocou. A chave está na sua mão. Você já tem muito potencial, não é pouco, é muito. Mas você precisa entender que cada pessoa vai ter aquilo que precisa, no momento que precisa, na hora que precisa. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Se você é novo ou não, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho para o algoritmo entregar para mais pessoas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima leitura.